Boa noite, pessoal. Tudo bem? Beleza? Tem um pouco que eu não faço live, né? Na verdade, nem é meu projeto ficar fazendo live mais não, mas como isso é um tema de extrema importância e bastante delicado e que envolve uma série de coisas, e eu achei importante a gente estar abrindo esse palco, né, para todos aqui. Primeiro de tudo, eu queria que tivesse educação na abordagem, tá? Independentemente de que lado você que está aí ache o certo ou errado, eu queria um pouco de respeito para todas as partes, tá? E vou tentar pegar perguntas de vocês também, caso seja possível. Doutor Olímpio está aqui, hoje a live com o Doutor Olímpio, ele é o advogado do Robson. O rapaz está preso na Rússia há quase 2 anos. Eu vou fazer uma introdução com ele aqui já dentro, tá bom? Deixa eu chamar ele aqui. Doutor, como vai? Boa noite. Beleza, Eduardo? Certo? Tudo bem? Como vai? Tudo na paz? Tá bom, vocês? Deixa eu botar aqui, calma aí. Acho que o celular caiu. Me ouve bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem também. Bacana. Então. Doutor Olímpio, para quem está aqui já online conosco, esse doutor Olímpio, ele é o advogado do Robson. Robson é o rapaz que está preso na Rússia por conta daquele assunto que tomou as redes sociais hoje mais uma vez. Na verdade, o assunto é bastante antigo, né? E voltou à tona ontem com bastante força. Muitas pessoas me marcaram e tal. E primeiro de tudo, te agradecer pela oportunidade de estar falando comigo, da gente estar explanando esse lado da situação que tem incomodado a todos, né? Independentemente de julgamento de quem estará certo, muito certo, pouco certo, errado. O fato é que está incomodando a muita gente o fato do Robson estar preso lá numa situação bastante delicada e bastante ruim para todos os lados. Eu vou tentar aqui, de todas as formas, perguntar que a galera gostaria de entender, de ouvir, da tua parte, obviamente, que é uma das partes envolvidas no processo, porque a matéria que a Globo fez, acho que há 1 ano e pouco atrás, depois você me corrige se for o caso, mexeu com muita gente porque foi muito pesado, assim, ficou muito marcado o quanto esse rapaz, esse senhor, né, tá lá e dá a impressão de estar numa situação periclitante, tanto física, quanto mental, quanto afetiva. Então, te agradecer mais uma vez o aceite do convite, a oportunidade de poder falar, Eduardo, pela iniciativa que você está tendo de expor essa situação para as pessoas, né, que não estão sabendo dessa situação do Robson. Na verdade, a gente já vem lutando há um tempo com esse processo, desde abril do ano passado, que eu tive ciência disso. E só para você ter uma ideia, para a gente conseguir chegar para fazer uma matéria, a primeira matéria saiu com a Record. A gente demorou praticamente 5 meses, então foi um tempo que a gente perdeu de provas, entendeu? De filmagens, uma série de coisas que poderiam ajudar ainda mais o Robson. Fato é notório que o Robson é uma pessoa inocente, entendeu? E a gente vai esclarecer isso. Doutor, só uma observação técnica. Se o senhor puder ficar um pouco mais próximo ao telefone, acho que o som fica melhor para todos. Dá uma enquadradinha só mais no seu rosto, que aí eu acho que as pessoas ouvem melhor. Quê? Tenta dar uma enquadradinha mais próximo, assim como eu tô, que aí as pessoas ouvem melhor. A captação do celular fica melhor. Vê se melhorou. Quanto mais perto, melhor, doutor. Se puder ficar mais perto ainda, traz o celular um pouquinho mais perto de você. Fica assim igual a mim, ó. Só com o rosto na tela é melhor. Então, vamos lá. Tá melhor assim? Tá, mas aí tu vai ficar doido com o celular na mão, vai ficar ruim pra você, né? É porque aqui não tem... A bancada é muito baixa, entendeu? A gente não tá preparado para essas... Não tem problema. O importante nosso aqui é o conteúdo. Deixa eu tentar aqui. O resto é... Vamos lá. Se arruma aí, sem pressa, se arruma aí. Melhorou? Melhorou. Doutor, a primeira pergunta é a seguinte.
eu vou tentar de todas as formas, espero que você entenda, ser o máximo imparcial de um processo que, obviamente, as pessoas que não têm total noção da coisa, falar que eu não tô comovido com o rapaz lá é mentira. Tive acesso hoje a várias coisas sobre o processo, mas é delicado isso aqui, porque eu não sou juiz, né? Eu não tenho nem esse espírito de tacar pedra em que quer que seja. Minha preocupação é com ele, que está lá. A pergunta é, qual é o caso hoje? Em que pé está esse problema? Então, Eduardo, o processo hoje, na verdade o processo já tinha corrido bastante, já estava na fase diferentemente do Brasil, o processo lá na Rússia, ele não é feito em uma audiência una. Aqui a gente tem audiências que demoram 2, 3 dias, entendeu? Lá não. Lá a audiência ela é feita através por partes. Ela vai fazer oitiva de testemunhas, de agentes do aeroporto, agentes da delegacia, peritos em toxicologia, entendeu? Enfim, uma série de coisas. Então já tinham acontecido mais ou menos umas 8 audiências e estavam em fase de sentença. Só que na Rússia, diferentemente do Brasil, a juíza ela se aposentou. Então esse processo ela teve que voltar para o início, entendeu? Para a fase de oitivas de novo, de testemunhos de agentes de aeroporto, de delegacia. Então isso retrocedeu o processo, já estava para terminar, entendeu? E essa nova juíza, ela descobriu, na verdade, um erro na investigação, entendeu? E ela pediu para o processo voltar para a fase de investigação. Hoje, o processo está em fase de investigação, a investigadora está fazendo a coleta de oitivas do Robson dentro do presídio de Caxira, e hoje a juíza achou melhor trocar o crime que ele estava respondendo, que era um crime de preparação para o tráfico, juntamente com o crime de contrabando, que realmente aconteceu, que ele não tinha ciência do que estava fazendo, entendeu? Mas o crime realmente aconteceu, juntamente com o crime de preparação para o tráfico de substâncias estupefacientes. Hoje ele responde pelo contrabando, que a pena é a maior, e juntamente com a tentativa de tráfico. Ou seja, ele só não traficou porque ele não conseguiu finalizar, entendeu? E entregar o remédio para as pessoas que tinham destino. Okay. Essa é a situação do processo. Na verdade, o Robson, ele pega, a pena mínima começa em 15 anos e vai até a prisão perpétua. A verdade é que o delegado que trabalha no caso, que eu contratei um advogado russo, logicamente não tenho OAB para trabalhar na Rússia, então eu contratei um advogado russo. No Brasil eu sou um advogado que trato dos contratos com o advogado, que faço perguntas técnicas, entendeu? Que vou levando ele para um caminho para a gente ver como a gente vai tirar o Robson. Só que lá ele é habilitado para trabalhar e eu não tenho habilitação para trabalhar na Rússia. Doutor, a pergunta não existe chance alguma dele responder isso em liberdade? O que acontece, Eduardo? A gente tem que fazer uma cronologia do crime, entendeu? Como aconteceu isso tudo. Vai embora. Na verdade, por favor, conte a história do início, fica à vontade. O Robson, ele foi contratado para trabalhar juntamente com a sua esposa, Dona Simone. Dona Simone é uma cozinheira de mão cheia, já trabalhou em casa de alguns famosos, enfim. É uma pessoa muito conhecida nesse meio. Então ela trabalhou para a Rafaela, que é a esposa do Fernando, no final do ano de 2018 para 2019. No Réveillon, ela fez as festas, enfim. Eles gostaram muito do trabalho dela e a contrataram para ficar o período de férias, porque como é muito frio na Rússia em janeiro, o campeonato paralisa, então eles voltam para o Brasil e ficam em janeiro aqui no Brasil. Sim. Então ela trabalhou esse tempo no Brasil, aqui na casa deles, entendeu? E eles gostaram do trabalho dela. Que fizeram uma proposta para ela morar na Rússia e trabalhar com eles, sendo a cozinheira da casa, fazendo tudo que tinha em relação à alimentação deles na casa. Ela falou que iria, mas que não queria deixar o marido dela aqui. E que poderia haver alguma colocação para o marido dela. O Fernando falou que estava precisando de um motorista para levar ele para o CT e trazê-lo e contratar. E assim, parece que era o trabalho dos sonhos para eles dois. Um ia ganhar 8 mil reais, que era a Dona Simone, e o Robson ia ganhar 6 mil reais sendo motorista e ia morar dentro da casa do Fernando. Entendeu? Ok. E para surpresa do Robson, o Robson é uma pessoa muito humilde e inocente, na verdade. Porque a primeira vez que ele viajava de avião, ele nunca tinha viajado de avião dentro do Brasil. Que está fora do Brasil, uma viagem internacional. Ele não sabia da responsabilidade que ele estava carregando com ele.
Na verdade, quando um dia antes da viagem, ligaram para o Robson e falaram que o motorista do Fernando aqui no Brasil iria entregar uma mala para eles, entendeu? Para eles despachar no nome deles. Poderia ter sido a dona Simone que estaria presa hoje. Só que quem despachou foi o Robson. Colocar no nome e entregar em Moscou para eles. Eles perguntaram o que tinha dentro da mala, eles falaram que tinha alimentos, roupas de bebê, que o filho deles era novo na época, acho que tinha meses, e alguns alimentos que no Brasil, que na Rússia é muito difícil de encontrar realmente. Eu passei por lá e eu vi que para você se alimentar lá, aqui igual o Brasil, como carne, feijão, essas coisas é meio difícil. Sim. Então eles levaram dentro da mala. Quando chegou em Moscou, teve essa surpresa dessas 2 caixas de metadona, entendeu? Com 60 comprimidos, e que na verdade lá é uma droga à base de ópio, é um opioide, entendeu? E lá é considerado uma droga. Sim. E... Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é vendido com receita. Ok. O médico tem que prescrever aquela receita que fica na farmácia. Ok. Só que lá é totalmente proibido, entendeu? Lá eles não tem como, nem vende esse remédio lá, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta. Ele estava entrando na Rússia, ele tinha uma carta, convite para trabalho, ele estava entrando de turista. Foi bom você perguntar isso. O Fernando, ele jogava no Spartak Moscou. Quem fez toda a burocracia, todos os trâmites para ele conseguir... Ele não tinha visto de trabalho lá. Ele tinha um visto de turista. Ele poderia ficar 90 dias e teria que voltar para o Brasil antes desses 90 dias e depois voltar para ficar mais 90 dias. Isso era combinado. E o passaporte, o visto que eles conseguiram lá na Rússia, o Spartak Moscou, nós temos um documento, entendeu? Que foi o Spartak Moscou que forneceu esse documento. Então, estava bem claro para todos, inclusive para a polícia que prendeu ele naquele momento, que ele estava indo para trabalhar com o Fernando, sim, atleta do Spartak. Esse foi o motivo que liberaram ele, porque ele ficou 12 horas preso no aeroporto e um tradutor do Fernando, conhecido do Fernando, que faz tudo pro Fernando lá, que é inclusive um estudante de medicina, o William também é o nome dele, mesmo nome do Fernando, ele foi buscar o Robson, ele ficou com a missão de buscar o Robson no aeroporto. Só que deu errado, o Robson ficou preso. Agora você imagina 2 pessoas num país que é muito preconceituoso, na verdade, a Rússia é um dos países mais preconceituosos, mais racistas do mundo, entendeu? 2 negros, 2 pessoas pretas com 4 malas para fazer turismo. A esposa conseguiu entrar? Ela ficou presa também. Ela ficou detida com o Robson durante 12 horas, mas pelo fato do Fernando ser uma pessoa muito conhecida e influente em Moscou, o tradutor falou para eles, para os agentes, que o Robson estava indo trabalhar para o Fernando, jogador do Spartak em Moscou, e que eles liberariam o Robson com a missão, com a única exigência era que entregassem a receita do remédio e a pessoa para quem a receita foi prescrita. Isso não sou eu que estou falando. Isso está no processo, isso o próprio tradutor falou. Então, por causa de uma receita, ele não foi solto? Aí é que está a história. O que acontece? Eles estavam na Itália. O Fernando, com a família toda, estava na Itália de férias. O Robson foi liberado. Isso foi no dia 10 de fevereiro, salvo engano. Ele trabalhou até o dia 18 de março. Foi o dia que o Fernando chegou em Moscou, vindo da Itália. Ele trabalhou de forma legal. A polícia liberou ele do aeroporto. Sim, ele estava com o passaporte. Os remédios ficaram detidos. Os remédios detidos. A Simone e o Robson com os passaportes em mãos. Eles poderiam pegar um voo para Bielorrússia, um trem para Bielorrússia e voltar para o Brasil. Entendeu? Poderia ter feito isso. Ele teria fugido dessa prisão. O Brasil não extradita brasileiro mesmo. Só que o Robson, para ele é inocente. Entendeu? Ele não tinha que O remédio ficou detido. O remédio ficou detido. O quê? O remédio ficou detido. O remédio ficou detido. Pelo fato do Fernando ser uma pessoa muito influente em Moscou, liberaram ele com a exigência de que entregassem a receita
juntamente com a pessoa para quem a receita foi prescrita. Ou seja, entregar a receita e o sogro do Fernando, que é o William, que eram os donos dos remédios para quem a receita estava prescrita ali, entendeu? O William é Rivoredo, se eu não salvo engano o nome dele, William Rivoredo. Ok. Então, o que fizeram? Chegaram de Moscou, chegaram da Itália num dia, salvo engano foi dia 18 de fevereiro, de março. No dia 19, pegaram o Robson, falaram, Robson, vamos na delegacia que a gente vai resolver. Não, minto. Isso tá na matéria da Globo. Eles falam, vamos na primeira missão, Robson. O Robson pegou o carro. Eu esqueci de mencionar isso. O Robson foi dirigindo o carro do Fernando buscá-los quando chegaram da Itália, tá? Ele foi buscar, ele trabalhou. Tem vídeo dele trabalhando. Assim, ele trabalhou do dia 10 de fevereiro ao dia 18 de março. Chegando na delegacia, logicamente não tinha receita, não tinha a pessoa para quem a receita foi prescrita. Quem ficou preso? O Robson. E até hoje está preso e nunca mais saiu. A verdade é essa. Cara, acredite ou não. Quando eu tomei ciência do processo, eu tomei ciência em abril. Isso foi em fevereiro. Tudo aconteceu em fevereiro. Então, você sabe que a concessionária que administra o aeroporto Galeão, eles ficam com as imagens 45 dias no máximo. Eu não tenho conhecimento, não sei. Mas tudo bem. Eu fui na delegacia e tentei pegar essas imagens e não consegui. Já tinham sido apagadas. O sogro do Fernando ainda está na Rússia? Não. No dia que levaram o Robson para a delegacia, no mesmo dia mandaram o William embora para o Brasil. Tá, resumindo. Então, todo esse problema teria sido resolvido com uma simples folha de papel, com um ok médico. Teria sido resolvido, Eduardo. Um ok médico provaria que o remédio era para uso medicinal de uma pessoa na Rússia. E mas eu vou te falar que isso talvez não fosse tão simples de resolver. O que poderia acontecer é do William ficar no lugar do Robson preso. Só que o Fernando é uma pessoa muito influente. Mas mesmo com a receita? Com a receita. Até ia ter uma investigação para ver como ia acontecer. Não sei. Acredito que o William não ficaria preso, ele ficaria... pagaria uma fiança e ele ficaria em casa. Mas não poderia sair da Rússia. Entendeu? Isso ia acontecer. Provavelmente isso ia acontecer. Ele pagaria uma fiança, não ia poder sair da Rússia. Mas não ia ficar preso. E depois ele ia provar que o remédio era para fins medicinais, com a receita, e ia acabar isso. Não, o que eles fizeram? Eles preferiram deixar o Robson preso e mandar o William de volta para o Brasil no mesmo dia que levaram o Robson para a delegacia. A partir desse momento que o Robson vai, inclusive, dirigindo até a delegacia, juntamente com o Fernando e a sua esposa. Eu tradutor. Eu tradutor. E o tradutor. A partir desse momento, o que mais a família do Fernando fez em prol do Robson? Então, Eduardo, o que acontece? Nós lutamos muito para essa matéria ter notoriedade. Ela teve a primeira matéria só em setembro do ano passado. Eu já tinha ido 2 vezes a Moscou para tentar resolver essa situação através da embaixada. Não consegui êxito porque o processo já estava instaurado, já tinha investigação. E todas as provas que eu levava, inclusive a receita que eu tenho em mãos, entendeu? Elas já não valiam de mais nada. Porque passou do prazo que eles tinham dado, então o Robson agora era um réu, entendeu? Eles não estavam... Na verdade, o Robson... A justiça russa vê o Robson como um criminoso. O que eu quero é que a justiça russa veja o Robson como uma pessoa que não tem culpa de nada. Então, assim, ele não é um criminoso. Ele é uma pessoa que caiu de gaiato numa história, entendeu? E que está pagando por uma coisa que não tem culpa alguma. A pergunta que você fez, o que eles estão fazendo até hoje? A partir do momento que teve as matérias na Globo, eles começaram eles falaram que iam ajudar, enfim, que ia fazer o pagamento de advogados. A princípio, eles começaram a pagar um advogado, quando o Robson foi preso. Só que esse advogado, inclusive, que é o mesmo que eu trabalho hoje, entendeu? Que eu tive depois, conversei com ele, vi o que estava acontecendo, ele pediu para o Robson assumir a medicação, para falar que era dele. Só que se o Robson assume lá atrás a medicação e fala que é dele, isso não ia ter notoriedade no Brasil, isso não ia ter
ia ser público, o Robson ia responder por um processo, porque o processo criminal ia ser instaurado, ele ia ficar preso do mesmo jeito, ele poderia ser absolvido lá no final. Mas, ao mesmo tempo, ele ia ficar 2 anos preso, como ele está quase agora, 2 anos preso, 2 anos e meio preso, e no final ele ia ter direito a nenhuma indenização. Por quê? Porque ele falou que era dele, e não teve publicidade isso. Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu fui pedir para tirar o advogado e contratei uma advogada. Mas depois eu fiquei insatisfeito com o trabalho dela, porque eu estava presenciando as audiências. Inclusive, eu ficava mandando perguntas para ela em inglês na audiência. Enfim, eu não estou aqui para falar do trabalho de uma colega, mas assim, não fiquei muito satisfeito e recontratei esse advogado. A gente conversou, ele me explicou tudo o que estava acontecendo, entendeu? Então, assim, hoje eles pagam o advogado, por mês. Quem paga o seu honorário? Meus honorários? Eu fiz um contrato simbólico, vamos dizer assim, com a dona Wanda, que é a mãe dele. Entendeu? Ela me pagou um valor para eu começar a trabalhar e para eu ir na Rússia. A primeira vez. Hoje ninguém me paga nada. Me paga quando eu viajo para Moscou. Entendeu? A família tem alguma condição ou não? Isso está em contrato e eles estipulam o valor de idas que eu posso ir. Para comprar o contrato em loco. Mas eles têm alguma condição de bancar a sua ida da Rússia, por exemplo? Quem? A mãe do Fernando. A família que te paga, ela tem alguma condição? Foi como eu te falei, nós fizemos um contrato simbólico, um valor, assim, que não, entendeu? Não é um valor para fazer uma viagem. Enfim, eu peguei o processo. Claro que, assim, esse processo pode, na frente, gerar frutos para mim, com o meu trabalho. Claro. Eu sou profissional. Meu trabalho, doutor. Claro. Só que, hoje em dia, se eu viajar para a Rússia, isso tem um contrato que eles me pagam. Só que como está fechada a fronteira, eu não posso viajar. Então, ninguém me paga, eu estou trabalhando, estou me esforçando, estou me empenhando, eu sei que eu vou tirar o Robson de lá, entendeu? Mas hoje eles só pagam o advogado. Nunca ligaram para a dona Wanda, que é a mãe do Robson, perguntando se ela está precisando de alguma coisa. Nunca fizeram uma ligação para ela, perguntando se ela está precisando de uma cesta básica, de um alimento, de nada disso, entendeu? Inclusive, eu mandei uns e-mails para eles agora, tem um mês e pouco atrás, cobrando isso, sabe? Que eles fizessem alguma coisa em relação à dona Wanda para ajudá-la, enfim. Eles sequer me responderam. Eu cobrei o valor do salário que foi acordado com o Robson. Eles nunca pagaram um salário para o Robson. Nunca. A esposa do Robson já voltou? A esposa já voltou? Quê? A esposa do Robson já voltou? Já voltou. Ela teve que voltar. Ela foi praticamente expulsa da Rússia. Entendeu? E ela também não recebeu. Não recebeu o valor do salário dela. Tá? Isso aí já é uma outra demanda, uma ação trabalhista que a gente vai manter. Claro. Mas hoje, o Robson, eles não pagam sequer o salário do Robson que foi que está preso. Isso outra poderia ajudar a mãe dele, por exemplo, aqui. Entendeu? Por que até hoje, eu posso estar enganado, o senhor me corrija, por favor. Por que até hoje nenhuma declaração pública do Fernando, que é um atleta que é um atleta conhecido no mundo do futebol, as pessoas sabem quem é o Fernando, ele não é um jogador desconhecido que está lá para fora há muitos anos, as pessoas sabem quem é. Por que até hoje nenhuma declaração pública? Porque nem que seja para se defender, para falar que você está mentindo. O tema não é esse. Por que esse silêncio? Por que isso? O que acontece, Eduardo? Eu acredito que quanto mais eles falarem, mais eles vão se enrolar, entendeu? Porque, assim, a situação deles é também complicada. O Robson está preso. A gente pediu para a Justiça Russa fazer a oitiva deles através de videoconferência. A juíza não aceitou. Eu dei uma ideia de que eles fizessem um depoimento em cartório, isso traduzido por um tradutor juramentado aqui no Brasil e apostilado em cartório aqui no Brasil. Esse depoimento deles aqui no Brasil teria peso lá na Rússia. Entendeu? Mesmo que a Justiça Russa não tivesse feito o pedido formal de depoimento deles. Mas é claro que o Fernando, falando, não, olha só, o rapaz ele veio para trabalhar para mim, ele não sabia dos remédios na mala, ele tá preso. Mas ele falando isso, só para entender o racional da coisa, se o Fernando e o seu sogro admitirem, mesmo não tendo mais a receita médica, tá?
suponhamos que os dois admitam que o remédio era para o William e que o Fernando e sua esposa tinham solicitado que esse rapaz fosse para a Rússia com os remédios. Se eles fizerem isso, eles automaticamente viram réus também? Pode acontecer disso, porque pode ser que eles entendam que isso seja uma formação de quadrilha, entendeu? Mas eu acredito que pelo fato do Fernando ser uma pessoa muito influente em Moscou, isso não iria para frente. O que iria acontecer, provavelmente, é que o Robson ia passar a ser visto de criminoso para vítima. Entendeu? E o peso de um depoimento de uma pessoa que trabalhou no Spartak Moscou, que era super conhecido em Moscou, que todo mundo conhece, teria muito peso. Claro que teria muito peso. Entendeu? Isso seria assim, muito bom para o Robson juridicamente, que ele chegasse e falasse como aconteceu. Mesmo que a justiça russa não pedisse um depoimento deles formal, como a gente tentou. Mas que ele chegasse no cartório, fizesse isso e a gente traduzisse através do juramentado, depostilasse isso e levasse isso para Moscou. Isso teria peso. Só que isso eles não fazem. Por quê? Porque eles não são obrigados a fazer. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si. A verdade é essa. Sim. Só que eu acho que quem quer ajudar, Eduardo, ainda mais sabendo da situação como tudo ocorreu, não teria a obrigação moral de fazer isso. Eles não fazem. Não fazem. Não adianta que eles não fazem. Entendeu? Então, assim, se hoje eles chegassem e falassem isso, pode ajudar muito no processo. Muito, muito mesmo. Muito. O Robson ia deixar de ser visto como um criminoso e ia ser visto como uma vítima. Doutor, de verdade o senhor acredita que exista a chance de forma jurídica, sem notoriedade, que o tema, se o tema não explodir, se não virar uma notícia que corra o mundo inteiro, na forma legal russa, o senhor acredita que é possível a soltura dele ou algo do Itamaraty, da embaixada brasileira lá? O que pode ser feito? Então, o que acontece? A diplomacia pode ajudar bastante nesse processo. Bastante. Ajudar bastante. Por quê? Juridicamente, o Robson está praticamente condenado. Entendeu? A partir do momento que eu te falei do crime de contrabando que aconteceu. Então, assim, se a diplomacia, de forma mais contundente, como no caso do Ronaldinho Gaúcho aconteceu, chegar lá no governo russo, mostrar, entendeu, como tudo aconteceu. Não, o rapaz aqui, ele veio para trabalhar para o Fernando, e mostrar, entendeu, para a justiça russa que o Robson não é um criminoso, entendeu? Na verdade, ele não é um criminoso. Eu acredito que eles iriam olhar o Robson de outra forma, entendeu? A lei russa é muito, muito severa. A lei antidrogas é muito severa. Mas eles também, assim, é um povo bem honesto, entendeu? Assim, se tiver certo, vai ser o certo. Se tiver errado, vai ser errado. Infelizmente, para eles, o Robson agora é um criminoso. Eles não sabem, eles não têm ciência que o Robson é uma vítima de todo A troca do juiz ajuda o Robson ou atrapalha? Eduardo, foi assim, uma coisa que atrapalhou, mas que atrapalhou porque o Robson vai ficar mais tempo preso. Mas eu tinha muito medo do Robson pegar uma condenação muito grande, entendeu? Porque já estava na fase para acabar o processo e a gente não tinha conseguido reverter isso tudo. A gente não conseguiu provar que o Robson era inocente. Doutor, deixa eu te fazer só uma vírgula. Tem dois fakes aqui, que obviamente a gente sabe o que acontece, que estão sem parar postando a mesma coisa. Então eu vou responder os dois fakes. Amigos ou amigas, a questão é o seguinte: eu estou entrevistando um lado do caso, inclusive, minutos antes de eu entrar ao vivo aqui, uma outra pessoa que eu conheço, que parece que conhece a família e tal, perguntou se eu daria o direito de resposta. Eu falei que sim, obviamente. Pode me fazer pergunta que eu respondo. Eles estão perguntando um monte de coisa e notoriamente é fake, né? Vídeo, o nome e tal, do Instagram, a imagem e tal. Quero só que as pessoas que estejam vendo a gente, que já passou, agora tem online 200 pessoas, que entendam o seguinte: independentemente da minha opinião, a minha profissão exige que eu trate com respeito os dois lados. Então, eu vou tratá-los com respeito. Não adianta vocês ficarem aqui
se ele faz não sei o quê. Olha só, se quiserem, o Fernando, sua esposa, o sogro, a minha página está livre e faço a mesma live com eles. Então, peço, por favor, respeito aqui. Não achem que o fake vai mudar o que eu penso, o que eu não penso. Porra, tá, já passou dessa época, então não percam tempo aqui tentando botar um monte de comentários. Peçam sim, se o fake conhecer o lado de lá, entre em contato comigo, será um prazer receber aqui. Prazer que eu me refiro para tentar solucionar o problema, porque não é agradável ver o que está acontecendo de ambos os lados. Não é agradável ver um homem se deteriorando atrás das grades, pelo que tudo indica, independentemente do Fernando estar certo ou errado, o tema não é esse, pelo que tudo indica e o que o sentimento de todos, não só do futebol, é que temos uma pessoa honesta que está presa lá. E eu não consigo imaginar o que são dias presos. Imagina um ano e pouco preso. Eu não sei nem se suportaria tal coisa. Então, independente, eu não vou bloquear o comentário, não. Espero que a pessoa tenha ouvido. Claro que a pessoa ouviu, que ela está aqui desde o início. Essas duas pessoas. Eu estou à disposição para receber, mas eu quero que a pessoa venha, porque eu vou perguntar tudo. Então, é isso. Doutor, desculpa ter te interrompido. Pode seguir sua linha de raciocínio. Eu estava voltando no tema em relação a se foi bom ou ruim a troca do juiz, porque o senhor me disse que as investigações voltaram. Então, eu acho, de forma leiga, que o ato de se investigar de novo faz um oxigênio ao processo. Estou errado? Sim, Eduardo. Assim, o raciocínio é bom, mas assim, mas o que acontece? O problema é quando voltou para a fase de investigação, a juíza trocou a tipificação do crime. Ela trocou de preparação para um crime mais grave, que é a tentativa juntamente com o contrabando. Então, isso vai onerar a pena dele e começa já em 15 anos a pena mínima. E vai até, como eu te falei, a prisão perpétua. Foi bom porque a gente pode entender de uma forma agora, de uma nova investigação, diante de novos argumentos, de testemunhos de Fernando, da Rafaela, Sibeli e do William, entendeu? A gente provar que o Robson não é um criminoso e ser uma vítima de todo esse erro que eles cometeram. Não adianta aqui a gente ficar imputando responsabilidade quem fez, quem deixou de fazer. O fato é que isso é notório e todo mundo sabe como aconteceu, entendeu? Doutor, eles em algum momento, em alguma esfera, eles que eu me refiro à família do jogador que contratou o Robson para ir trabalhar, ele se expôs para trabalhar na Rússia. Em algum momento do processo, eles assumiram que o remédio era para o seu sogro? O Fernando dá uma declaração na Globo dizendo que o remédio era do sogro dele, mas que não sabia da proibição do remédio na Rússia. Então, isso não é uma prova? Se o próprio Fernando, da boca dele, falou que o remédio era do sogro. Só independentemente, eu não estou fazendo juízo de valor, doutor. Eu não estou fazendo juízo de valor. Isso na Rússia não tem peso, entendeu? O que acontece é que ele tem que fazer isso de uma forma traduzida e juramentada aqui no Brasil e a gente apostilar isso e levar para lá. Aí tá, então, deixa eu pegar esse gancho seu para tentar ajudar a coisa. Ele já falou isso está filmado. Ponto 1, não é isso? Ok? Uhum. Do jeito que foi, não vai. Ok? Entendemos. Por que ele não pode fazer novamente? Da forma legal? Porque eles não vão fazer. Eles alegam que eles não foram intimados pela justiça russa para fazer isso. Então, eles não vão fazer. Eles falam que não tem como fazer porque não foram legalmente intimados. A grande verdade é que eles não foram intimados mesmo. Mas eu acho que quem quer ajudar e tem o dever moral de ajudar, faz uma tradução juramentada, apostilada, e a gente leva isso para eles. Ponto. E a pergunta é, por que eles não foram intimados, já que ele era o patrão? Tá claro isso para a justiça russa? Porque eles não estão mais lá, Dino. Porque eles não estão mais lá. Eles não estão mais lá. Entendeu? Se o Fernando, juntamente com a família dele, estivesse lá, certamente eles seriam chamados para o processo. Eles deram um depoimento. O primeiro depoimento deles, da Rafaela, diz que eles não tinham conhecimento do remédio. Entendeu? Eles chegaram a dar um depoimento em sede policial. Eles alegaram que não tinham conhecimento do remédio na mala do Robson. Não sabia. Mas depois o Fernando, em
na televisão, numa entrevista, ele afirmou que o remédio era do William, do sogro dele. Mas o depoimento que ele deu, isso está no processo, isso eu tenho. Ele fala que não tinha conhecimento do remédio. Entendeu? Assim, doutor, o que o governo brasileiro pode fazer? O que as pessoas aqui do Brasil, de grande escalão, obviamente, podem intervir num processo desse? Porque esse assunto, com certeza, não rodou só as redes sociais nacionais. A gente está falando de Richarlison, de Gabriel Jesus, de um monte de gente famosa que ontem marcou e deu repost no processo, numa postagem, que eu não sei nem quem foi o primeiro a fazer. O que aconteceu é que me procuraram e a gente hoje de manhã trocou uma ideia e eu estou tendo essa oportunidade de fazer com você aqui uma live. A pergunta o que pode ser feito? Aonde a gente pode correr? Independentemente de Fernando tá certo, errado, fulano, beltrano, a solução do problema, ela passa por uma... Como é que eu vou usar a palavra melhor? Passa por um passo de etapas. Se a gente for na etapa, ele vai ficar preso durante 10 anos lá. O primeiro passo que eu te falo, Eduardo, é o seguinte: o governo brasileiro, através de Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, tem que ser mais contundente nesse processo. Chegar e pedir uma audiência com a justiça, com o governo russo, com o embaixador russo, e mostrar, como eu te falei, que o Robson não é um criminoso, e sim uma vítima. Entendeu? Isso já vão ver o Robson com outros olhos. E a partir desse momento, seguir o processo, entendeu? E provar que o Robson era inocente e que ele não sabia do que continha dentro da mala. Como eu te falei, as leis russas são bem severas, mas ao mesmo tempo é um povo bem honesto. Então, assim, se verem que o Robson não é um criminoso, eles vão absolver o Robson, entendeu? Eles vão dar a liberdade do Robson. Existe algum tipo de habeas corpus lá que ele possa responder o processo de liberdade, pelo menos? Então, a gente pediu... Na verdade, a gente não. Eu nem estava no processo ainda, foi feito... pediram, inclusive, até... a gente tem que dar o crédito para quem tem um crédito. O Fernando, ele se propôs a pagar a fiança do Robson, para que ele respondesse o processo de liberdade em casa. E quanto que era essa fiança? Eu não estava no processo, mas, salvo engano, era algo em torno de R$150 mil. E hoje essa fiança não existe mais. Passou a ser afiançado, isso? Hoje não mais. Hoje não mais. E a justiça russa não aceitou essa fiança. Não aceitou, sob a alegação que o Robson não tinha uma residência fixa, e que o Robson também, não sei se assim, é notório para todo mundo, o Robson, quando ele chegou na Rússia, ele foi parado no aeroporto e fizeram um teste toxicológico no Robson. Entendeu? Eu quero aqui já frisar que o Robson não está preso por isso. Entendeu? Ele não está preso por esse motivo. Ele está preso porque ele tinha 60 comprimidos de metadona que foi colocado dentro da mala dele, sem ele saber, e ele despachou no nome dele e levou para Moscou. O Robson, ele fez uma despedida aqui no Brasil. E nessa despedida ele usou uma substância entorpecente, entendeu? Que é a cocaína. E esse mesmo exame que ele fez no aeroporto de Moscou, esse mesmo exame ele atesta que o Robson é usuário e não viciado em cocaína. Tá? Então, acredito eu que eles se apegam a esse exame, entendeu? Para tentar denigrir a imagem do Robson e colocar o Robson como culpado. Mas o Robson, de fato, é um viciado em cocaína? Não é. Ele fez uso numa festa despedida que ele foi para Moscou. Ele fez uma festa 2 dias antes e se empolgou com os amigos dele e usou. Entendeu? Volto a frisar, ele não está preso por ser um usuário, por ter consumido cocaína. Ok. Ele está preso por ter entrado em Moscou, no território russo, com 20 comprimidos com 2 caixas de metadona. Esse é o crime que ele está respondendo. Então, assim, acredito que eles se apegam a isso, entendeu? Eles quem? A família, os advogados que trabalham para o Fernando e tentam, assim, porque, queira ou não, isso cria um juízo de valores sobre a pessoa.
Claro que sim. Mas o Robson, ele não responde por isso. Ele responde pelo Depois desse mês e 10 dias, mais ou menos, que ele já trabalhava na Rússia, houve algum outro exame toxicológico nele para que ele tivesse usado, que comprovasse que ele usou cocaína de novo? Não teve. E o Robson, ele não usou, entendeu? Não usou. Ele usou nessa despedida dele, assim, foi assim, um erro, mas, que ele não está preso por isso, ele não responde por isso. Isso aí nem no processo está, entendeu? Então, assim, a gente tem que falar o que aconteceu, mas que esse exame toxicológico foi divulgado? E por quem foi divulgado? Foi divulgado pela delegacia do aeroporto. Entendeu? Okay. Ela foi divulgada pela delegacia do aeroporto e eu tomei ciência disso já em Moscou, quando eu fui. Eu nem tinha ciência disso. Então, assim, o exame não quer dizer nada. Ele não está preso por aquilo, ele está preso pelos remédios. Então, assim, eles tentaram pagar a fiança do Robson, mas a juíza não aceitou pelo fato do Robson não ter uma residência fixa e não ter um visto de trabalho lá, ter um visto de turista, então, assim, não aceitaram. Hoje em dia, a gente até pede em audiência, entendeu, que seja feito esse pagamento de fiança, esse pedido de liberdade dele, para que ele responda liberdade, mas a juíza já não aceita mais. Entendeu? Ok. Me tira uma dúvida. Qual o próximo passo desse processo? Qual o próximo passo do processo? Qual é o seu próximo passo? O que é feito nesse processo para que ele seja solto ou não? Bem. Então, o que acontece? O processo está em fase de investigação. A gente vai tentar desqualificar o crime de tentativa de tráfico de drogas, entendeu? E que ele responda apenas pelo crime de contrabando. Fazer com que ele pegue uma pena não muito grande, entendeu? Mas como tem 15 anos de prisão. E, assim, no tratado de extradição entre Brasil e Rússia, não tem nada dizendo quanto tempo tem a pena mínima para você pedir transferência para o Brasil. Fato é que se ele pegar uma pena de 25 anos, vamos dizer assim, a Rússia vai considerar isso um crime grave, uma pena muito alta, e vai pedir de transferi-lo para o Brasil. Mas se ele pegar 15 anos, a gente consegue transferir para o Brasil, sim. E aqui a gente, através de um indulto, através de um HC, até porque aqui não é crime, a gente consegue colocar ele em liberdade. Você não leva em consideração mais que seja provar a inocência dele lá? Você não considera mais isso? Se a família, o Fernando, se propuserem a responder, a fazer esse depoimento com o tradutor juramentado, a gente vai tentar por esse lado. Mas se não fizer, a gente não tem para onde correr. Eu vou te fazer uma pergunta direta e reta, porque eu tenho certeza que eu vou chegar até a família e vou propor que eles falem aqui. A pergunta é: você, como advogado, como profissional, acredita que se o Fernando ou o seu sogro repetirem o depoimento que fizeram na televisão de forma legal, o Robson é solto? Solto eu não vou te afirmar isso, Eduardo, mas que ele vai ser visto com outros olhos, ele vai ser visto. Ele vai passar de criminoso. Mas o que faltaria para ele estar solto? Exemplo. A instrução criminal ela tem que ocorrer. Independentemente do testemunho deles, a instrução criminal vai ocorrer. Mas aí muda de... Porque, por exemplo, esse senhor que toma o remédio, segundo o doutor, desculpa, toma o remédio e faz uso desse remédio. Ele deve fazer uso desse remédio há muito tempo, acredito eu. Então, não deve ser somente uma como é que se diz? Uma receita. Devem ter outras receitas ao longo do tempo. Se esse senhor, é o William o nome do senhor, não é isso? Sim. Se o senhor William, eu uso sempre Fernando porque é da família, então, quer dizer, eu não estou falando Fernando, esposa dele, não interessa. Se o William pegar e comprovar, ir lá, só, os remédios são meus, porque eu tomo remédio de verdade, o médico está aqui, o CRM está aqui, etc, etc. Isso não resolve o problema, meu Deus. E resolve sem auto-incriminar ninguém. Então, Eduardo, isso teria que ter sido feito lá na frente, agora já não mais, entendeu? O que acontece?
eles usam, o William ele faz uso do medicamento há muito tempo. Inclusive, a Globo entrevistou o médico dele, o médico que prescreveu a receita, entendeu? Tem outras receitas, óbvio que tem outras receitas. O William já fazia uso dessa medicação há muito tempo. E nem assim consegue soltar o cara. Não. A instrução criminal, Eduardo, ela vai acontecer. O que a gente quer aqui é que, através da diplomacia e dando notoriedade para esse caso, que a justiça russa não veja o Robson como criminoso, coisa que ele não é, entendeu? É isso que a gente quer, que o processo dele seja amparado, que ele seja julgado através do que aconteceu, e não como se ele tivesse mesmo o intuito de sair do Brasil para traficar na Rússia. Isso que a gente está querendo aqui. O processo, a instrução criminal, ela vai ocorrer até o final, até a sentença. Saindo da sentença, a gente pede a transferência dele para o Brasil. Mas pode ser que, se a gente não fizer dessa forma, entendeu? Ele pegue uma pena muito grande. E aí a gente fica em possibilidade de pedir a transferência dele para o Brasil. Essa é o que a gente quer. O William, ele pode e deve falar. O Fernando pode e deve falar. A Cibele pode e deve. Todo mundo pode e deve falar. Então, o processo vai continuar. Só que eles vão ver o Robson não como um criminoso, e sim como uma vítima. Só que eles não fazem isso por quê? Porque eles vão estar produzindo provas contra eles mesmos. Mas esse é o X da questão. Pô, se eu realmente tomo o remédio, pô, caralho, aí é uma questão de caráter, Eduardo. Aí é uma questão de caráter, entendeu? Aí é uma questão de caráter. Então, assim, eu, como advogado, não posso forçar a pessoa a falar. Claro. Então, não quer falar, doutor, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, com o material que nós temos. Hoje, o que nós temos é uma pena mínima para o Robson de 15 anos. Doutor, vamos lá. A gente está perto de chegar a 1 hora de live, passa muito rápido. E eu vou fazer de tudo que puder para ouvir a outra parte, para tentar ajudar de alguma forma a resolver isso aí. Obviamente, dentro do meu tamanho, dentro dos meus contatos, eu vou tentar fazer o que for possível para mim. Eu queria deixar livre o senhor para que fale alguma coisa relativa ao que o senhor quiser do processo. Feche sua participação da forma que você entender bacana, uma minutagem livre, sem interrupções, para que as pessoas que estejam aqui, isso vai ficar gravado, tá? Eu vou depois colocar isso no Instagram e no YouTube, para quem perdeu algum pedaço, e tentar fazer o máximo para que a gente possa somar no caso, né? Acho que o intuito de quem está de fora deve ser somar no caso. Sim. Aqui eu não estou preocupado, juro que eu não estou preocupado em tentar achar culpado. Eu estou tentando fazer a minha parte para achar a solução do processo. E que essa solução seja digna e justa. Porque tem um monte de fiapos abertos. Então, desde já, a todos que estão aqui, com certeza, tem pessoas ligadas à família. A família dos envolvidos aqui, vendo a live aqui, me coloca à disposição para ouvi-los, para perguntar, para falarmos. Eu acho que Eduardo, eu acho que espaço seja aberto. válido. Eu acho que seja válido que eles se manifestem. Claro, também, claro. Porque eles sabem como aconteceu, eles sabem o que eles fizeram, entendeu? Eles sabem como agiram, eles sabem que tem uma pessoa inocente presa, que foi em busca de um sonho para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro honestamente, que hoje encontra-se presa há 1 ano e 7 meses. Tem outros episódios que nesse inteirinho, nesse processo aconteceram e assim, eles sabem como aconteceu. Sumiço de telefone da Simone, dentro da casa da Rafaela. Isso eu não preciso, entendeu? Eu não preciso mostrar que eles são sem caráter, entendeu? Eu não preciso. Isso aí eu não preciso. Só o fato do Robson estar preso e até hoje eles ainda deram uma declaração em televisão, entendeu? Isso já mostra. O que eu tenho a pedir aqui é que a diplomacia brasileira, através da Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, ajam de forma mais contundente, entendeu? Que peçam uma audiência com o governo russo, com a justiça russa, e que mostrem como tudo aconteceu. Não sei se essas pessoas conseguem botar a cabeça no travesseiro e dormir sossegados, entendeu? Sabendo que tem uma pessoa presa injustamente.
paga um advogado. Fato é que o Robson está preso. E a expectativa a melhor das hipóteses para ele é uma pena mínima de 15 anos. Então, o que eu tenho aqui é pedir que todo mundo, entendeu, que se sensibilize com essa situação do Robson, que de alguma forma se compadeça com o que ele está vivendo, entendeu? Que joguem, que levem isso para frente, que subam a hashtag, que façam suas reclamações, sua indignação, que mostre sua indignação, entendeu, com esse caso, para que pessoas como essas, entendeu, não se sintam acima do poder que o dinheiro compra tudo, entendeu, e que acham que estão fazendo muito pagando um advogado, que na verdade é obrigação deles. Então, assim, eu peço que eles se coloquem a cabeça, assim, a mão na consciência e vejam que um pai de família está vivendo, uma pessoa que nunca respondeu um processo aqui no Brasil está vivendo, uma pessoa que foi ex-fuzileiro naval está preso, entendeu? Então, assim, que eles, de alguma forma, mudem a postura deles, entendeu? Que eles façam alguma coisa que seja para ajudar e não ficar na obscuridade, calados no canto deles e assim, achando que isso tudo vai passar, porque eu acho que um dia isso vai ser cobrado para eles, entendeu? Eu acho que Deus vai fazer alguma coisa, porque isso não é possível. Assim, o Robson não merecia isso, não merece estar preso, e essas pessoas que estão fazendo isso, fizeram isso com ele, não mereciam botar a cabeça no travesseiro e curtir a vida deles normalmente como estão vivendo. Não mereciam mesmo. Então é isso que eu peço, que as pessoas se compadeçam e mudem a postura em relação a esse processo. Doutor, como tá, uma última pergunta. Como está a saúde, tanto dele quanto da sua esposa? A esposa dele está bem, ela está trabalhando aqui, ela está levando a vida dela, entendeu? Ela chora muito quando a gente conversa, porque ela se sente muito culpada por ter levado o Robson para lá. Mas o Robson ele tem sérios problemas de saúde também. Ele perdeu 14 quilos, ele está muito mais magro, entendeu? O Robson é hipertenso, na verdade. O Robson já sofreu um AVC há um tempo atrás. Antes da prisão ou na prisão? Não, depois. Antes da prisão. Antes dessa. Ah, tá. Ele sofreu, entendeu isso? Então, assim, ele tem a saúde bem fragilizada e o estado emocional dele é bem abalado. Assim, é bem abalado. Eu falo com ele através do advogado e ele se mostra assim, quando o advogado manda mensagem para o advogado para mim, ele se mostra muito, 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 muito abalado. E eu tento acalmá-lo, falar que a gente vai tirar ele de lá, que a gente só precisa de uma sentença para fazer pedido de transferência dele. Aí ele se acalma um pouco, mas ele tem a saúde muito abalada, assim, emocionalmente ele está muito abalado. Ele pode receber visita lá ou só advogado? Ele pode revisita do advogado, só que da esposa dele aqui no Brasil, pelo fato dele viver em um estado, ele não pode, porque ele tem que ser casado em cartório, entendeu? Só quem pode visitar ele são os filhos e a mãe. Só que a mãe não vai, que a mãe tem 70 e poucos anos, e os filhos trabalham e não tem como ir lá, entendeu? Doutor, deixa eu encerrar aqui a nossa live. Primeiro, agradecer ao senhor pelo espaço, pela oportunidade. Eu que agradeço. É um tema extremamente... Eu não sei nem usar a palavra certa. Rapidinho, Eduardo, só fazer um adendo aqui rapidinho. Tem um fake aí falando que nem a embaixada sabia da proibição do remédio. Fato é que eles sabiam da proibição do remédio, tanto que tem uma babá que trabalhou com eles durante 3 anos, que morou na Itália e em Moscou com eles, que ela afirma que eles já tentaram pedir para o remédio para o médico do Spartak Moscou. Então, assim, eles ficam mudando... Isso aí é coisa deles, com certeza, entendeu? Mas se você procurar na matéria, tem uma senhora que trabalhou como babá deles durante 3 anos e que afirma que eles sabiam que o remédio era proibido em Moscou. Eles se apegam a dizer que o remédio não era proibido. Não sabiam da proibição do remédio. Isso é mentira. Isso aí, entendeu? Isso é mentira. E a própria babá já afirmou isso, que é uma ex-funcionária deles que morou em Moscou com eles durante muito tempo. Ok. Doutor, primeiro, obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela postura. Desejo sorte ao processo inteiro, como um todo. Uma situação muito delicada, está envolvendo
novamente, né, veio à tona, ainda bem que veio à tona, para que seja solucionado esse problema tão ruim. A todos que estão vendo aqui, passaram, repito, a live vai estar salva, o espaço está aberto para quem quer que seja envolto ao processo, o advogado. E quando a gente menciona Fernando, é porque ele é a ponta famosa do processo. Exatamente. Eu não Pessoa estou aqui pública fazendo do juízo, processo. eu não estou aqui fazendo juízo de valor de Fernando, de Robson, de esposa, de William. Eu estou aqui tentando entender um processo que comove o Brasil, independentemente de certo ou errado, o assunto comove o Brasil. Então, ao Fernando, à sua esposa, ao seu sogro, as pessoas envoltas ao processo, tem aqui comigo no meu canal Free aberto para que a gente tente fazer Eu acho da isso nossa muito forma. importante que eles, de alguma forma, eles falem, entendeu? Se eles já falarem, já é uma grande evolução, entendeu? É uma grande evolução. É óbvio, é óbvio. Doutor, obrigado mais uma vez. Eu que Boa agradeço, noite. Eduardo. Bom trabalho aí e que a gente consiga dar um passo à frente na solução desse problema aí. Precisar de mim, só me contactar que a gente vai atualizando para você como está o processo e a gente vai conversando aí ao longo desse tempo aí. Muito obrigado pelo espaço aí. Espero que tenha solucionado algumas dúvidas para as pessoas. Tá bom? Com certeza. Pessoal, obrigado. Boa noite. Obrigado, doutor. Abraço. Até logo.